Silvio Vilarinho, seja bem-vindo ao Regionalzão. Muito boa noite, obrigado pela entrevista de antemão. Boa noite, meu amigo Adelino. É um prazer participar com você e todos os ouvintes aqui. Um local realmente muito informativo e esclarecedor para a nossa população. Certo. Hoje eu vi que todo mundo viu, né? Teve essa movimentação grande da classe empresarial em Tuiutaba, muita gente querendo aí a volta do comércio, no meio de toda essa confusão, aí de leitos 100% ocupados, não só em Tuiutaba, mas na região inteira. E aí eu gostaria de ouvir você. O que você pensa sobre isso? O que tem que fazer? Qual a solução? O que acontece, Adelina? Eu tenho dito uma frase que é o seguinte: a gente não pode deixar de viver para não morrer. Nós tivemos aí uma peste bubônica em 1347, que durou aí, se não me engano, 1347, 1348, que durou 3, 4 anos. Foi disseminada aí uma população, num terço da população mundial. 1918 durou mais 2 anos, uma outra pandemia, que também levou aí uma população enorme do mundo. Em nenhuma dessas duas situações, em que nós tivemos de 2 a 4, 5 anos de duração de uma pandemia, em nenhuma delas nós tínhamos uma população superior a 7 bilhões de habitantes no mundo. Nós tínhamos os meios de transporte que o mundo tem hoje. Em todas as duas, nós tínhamos aí uma preponderância de uma população rural, ou seja, havia uma dispersão muito grande, você não tinha densidades demográficas muito grande, você tinha uma população que tinha um certo, não vou dizer chamar de militarismo, mas um comportamento diferente. Hoje havia comandos, as mulheres não tinham a expressão que tem hoje, que podem sair para lá e para cá, fazer compra. Antigamente o povo era mais disciplinado, isso é indiscutível. Sim, e de certa forma, certos domínios que faziam que as pessoas aceitassem de uma forma mais dura, menos diplomática, vamos dizer assim. Hoje, por que eu faço essa comparação? Diante desses números, o que nós temos? Com a população tão grande, com tantos facilitadores de transporte, isso e aquilo, naturalmente, por mais que a gente fale que tenha vacina, e aí nós estamos falando de vacinas que vão ter, até o presente momento, o que nós falamos de vacina? Vacina que vai valer por 3 a 6 meses. Então, vamos colocar que uma vacina dessas seja para um prazo de validade de 6 meses. Se são 6 meses, estamos dizendo que o Brasil vai vacinar a população até junho do ano que vem, toda a população, considerando esse número, quando nós estiver vacinando a última faixa da população ano que vem, nós já teremos 2 vacinas de atraso para a primeira que vacinou. Para a segunda, nós teremos uma. Ou seja, nós estaremos sempre atrasados. Então, o fato de falar que tem vacina já resolve? Não necessariamente, aliás, muito longe disso, pelo menos por enquanto. Por que eu faço essa explanação de início? Porque nós temos que aprender a conviver com esse vírus. Porque esse vírus não vai durar menos de 3, 5, 10 anos. Se nós não... E aqui não está falando alguém que é da saúde, porque as pessoas também começaram a colocar muito o seguinte: quem pode falar sobre o assunto é só gente da saúde. Não necessariamente gestão é feita por gente da saúde. O conhecimento científico do tema é da saúde, mas o conhecimento de gestão de problemas ele não é da saúde, ele é com conhecimento da ciência de quem é especialista em saúde, mas com pessoas que sabem fazer gestão de problemas. Esse é o início que eu faço para... Pode fazer a sua explanação e depois eu vou te perguntando. Ao mesmo tempo disso, então nós temos uma dificuldade ao longo do tempo para isso, né? Nós temos uma população com dificuldade de ela ser, digamos, manobrada. Temos que aprender a conviver com esse problema. Poxa, mas como conviver com esse problema? Nós não podemos também soltar o nosso povo numa floresta e dizer para ele: ó, lá no meio eu tenho uma casa, corre da onça e fica esperando essa onça morrer, essa onça se alimentar de outro, e aí? Sem planejamento? Então nós não estamos tratando do planejamento das coisas. Isso eu estou falando nós, de maneira geral. Discute-se problema, não se discute solução. No primeiro ano, eu acho até que seria permissível, o ano passado, pelo menos nos primeiros meses, 6 meses, a gente ficar aí discutindo o problema. Agora nós já passamos 1 ano sobre isso. Nós poderíamos estar tratando de protocolos com mais segurança.
as especificidades de cada setor. Vou te dar um exemplo do setor de eventos, que tão badalado foi há poucos dias. Porque quando se fala em eventos, aí a população tem que tomar muito cuidado para não preconceituar as coisas. Quando a gente fala em eventos, parece que estamos falando de um jogo de futebol no Maracanã, nós estamos falando de um Rock in Rio. Não, nós estamos falando de um casamento, por exemplo, que poderia... eu vou fazer um casamento que vou levar 500 pessoas. Não, mas com protocolo, tá? Eu permito você ter o casamento para 80, 100 pessoas. Mas não dá. A permissão é essa. Não, mas e como você vai controlar? Não tem fiscalização suficiente. Não tem? Não, você vai fazer o seguinte. Você vai instalar câmera. Nós vamos ter uma possibilidade de fazer o acesso remoto, usando o que nós temos de melhor hoje, que é tecnologia. Temos uma sala aqui para fiscalizar aquela operação. Estabelece protocolos. Não, mas eu não tenho condições de colocar um link para isso. Essa é a regra. Então você deu a permissão, estabeleceu as regras e as pessoas vão fazer sim ou não. Preconceituar as coisas. Quando se fala em empresário, eu fico vendo falar assim, não, nós temos que lidar com o povo. Os empresários têm que suportar essa situação porque eles têm mais força para suportar. Às vezes as pessoas ainda não entenderam o que significa o termo empresário aqui no nosso contexto. É mais de 80% de pessoas que lutam, sofrem no dia a dia para pagar seu aluguel, para pagar o seu imposto, para pagar os salários e às vezes sobrar alguma coisa para a sobrevivência dele e da família dele. São pessoas que suam o dia a dia para poder levar sustento para sua casa. Não estamos falando de mega empresários, nós estamos falando de pessoas trabalhadoras que precisam daquilo ali para sobreviver. Não estamos falando aqui de pessoas que vivem no berço esplêndido, não é isso. Esse é o nosso povo. Silvio. O povo que vai sofrer de dor de cabeça, de depressão e tudo mais, porque vai perder o emprego, porque vai ter que mandar alguém embora e não sabe como se sustentar. Pois é, você deixa claro na sua explanação que você é a favor que o comércio funcione, né? E isso vai na contramão do que foi decidido pela prefeita da cidade, no qual você é vice. Como é que é? Tem essa troca de ideias com ela? Você se posiciona? Você deixa claro que você é contra? Como é que é? Vamos lá, Adelino. Eu sou muito tranquilo para essas coisas. Às vezes as pessoas falam assim, mas o pessoal vai te apertar. Não tem apertar, gente. A gente, quando é verdadeiro, não tem história de apertar. Tem um diálogo e eu sou a favor do diálogo, por isso eu fiz o que eu fiz hoje. Eu sou a favor de dialogar com qualquer pessoa, com qualquer população, desde que haja respeito para isso. O que acontece? Desde o ano passado, quando se instalaram os comitês, e aí em outro governo, que a gente vem participando através da associação, a gente vem expondo as nossas ideias. Eu não sei, você deve se lembrar, inclusive no discurso de posse, eu não sei se você mesmo ouviu, o André Janones ainda colocou no discurso dele assim, mas o Silvio, naturalmente, iremos ter muitas divergências de ideia. A divergência de ideia é salutar. A divergência de ideia, ela pode dar resultados. A unanimidade, tem um ditado que diz que a unanimidade é burra, né? A divergência de ideia é salutar. Só que tem que ter diálogo para isso. O que pode acontecer? O comitê formado ultimamente, não participou dos últimos 3 decretos. Respeito, deixar bem claro aqui, eu não estou contra a Leandra, eu não estou contra o pessoal da saúde. Inclusive quem acompanha o Tudo às 10 aqui, esse é um dos motivos de crítica que eu faço, é exatamente isso. Fala assim, não, mas espera aí, tem o comitê, mas o comitê não foi seguido nas últimas 2, 3 vezes, tudo que o comitê determinou, nada aconteceu. Isso é um dos motivos de críticas aqui do nosso Tudo às 10, do nosso regionalzão. Então, eu respeito a opinião, nós temos opiniões divergentes, mas quando eu falo em ter opinião divergente, a gente tem que falar isso com embasamento. Então, nós temos um comitê para ser discutido. Os últimos 3 decretos, como eu disse, na verdade 2, porque o último foi um remendo, o de sexta foi um remendo de quinta. Então, essas coisas, às vezes, a gente tem colocado, vamos trabalhar com o comitê. Eu entendo o posicionamento, o momento é muito triste. Você anunciou agora há pouco que a nossa secretária, nossa querida Sandra, está com Covid. A Sandra é uma defensora do fechamento, eu respeito, entendo. Porém,
a gente tem que entender que a gente tem que conviver com essa situação. E vão ser por muitos anos. Os empresários vão aguentar isso? Vão manter os empregos? Como fazer isso? Então, eu sugeri há um mês atrás, no nosso comitê, que ainda, a última reunião que teve do comitê, eu fiz a seguinte sugestão, que eu já vinha falando nisso antes. Eu disse agora há pouco que a gente discute problemas e não discute soluções. Que o comitê fosse efetivamente permanente, que ele não fosse apagador de incêndios, que ele não fosse chamado apenas para dizer se é para fechar ou abrir comércio. Que o comitê fosse para você ir discutindo as possibilidades de protocolo de solução. Eu dei um exemplo aqui agora há pouco com relação ao pessoal de eventos, poderia ser outros setores. Vamos trazer quais os problemas que tem aqui e ali para a gente discutir. Para quando chegar o momento de pico disso e aquilo, onde a gente pode apertar e onde a gente pode liberar. Mas não dá para fazer isso se você não tiver estudos, senão nós ficamos só no achismo. A mesma justificativa que eu vejo de fechar é a que eu tenho para abrir. Por exemplo, mas toda cidade está fazendo isso. Então tá bom. Então me conta qual que está dando certo. Todas estão dando errado. Então alguém tem algo errado. Então vamos tentar algo diferente. E por que não fazer algo diferente? Já que você citou o comitê, eu queria te fazer essa pergunta, e eu já comentei sobre isso algumas vezes aqui. Você acha que a partir do momento que o comitê sugere mudanças, sugere que a prefeita determine algumas coisas e essas coisas não são feitas, você acha que a prefeita chama a responsabilidade, isso passa a ser mais responsabilidade dela? Eu tenho comigo o seguinte, o comitê, como eu disse, nos últimos ele nem participou, e eu entendo o posicionamento, porque era para fechar, e esse é um posicionamento que o governo tem colocado que às vezes há um aperto com relação ao Ministério Público, tem o pessoal da saúde, mas quando se tem a reunião do comitê e o comitê faz algumas indicações, normalmente a prefeita ela muda um ponto aqui e outro ali. Não houve pontos, digamos, tão exacerbados naqueles em que o comitê referendou, tá? A verdade é essa. A questão está mais nos que o comitê nem participou, mas nos que tiveram pontos pequenos que fossem. Mas se prefeita faz uma modificação substancial, você compra o problema. Porque se o comitê indica para uma coisa e você muda completamente, você comprou o problema para si. Porque natural. Eu enxergo assim, particularmente eu enxergo. Se o comitê indica, porque nem o Odelmo, estou falando aqui, nem o Odelmo, e talvez nem por isso, e talvez seja pela experiência que ele tem como prefeito e como político, o Odelmo não faz nada fora do comitê. O que o comitê determina, inclusive, as pessoas do comitê falam na coletiva de imprensa o dia que vai determinar qualquer tipo de coisa. Agora, eu não sei se é porque o Odelmo já tem uma bagagem política e sabe que ele precisa se isentar, porque eu acho que uma responsabilidade dessa dividida é muito mais fácil de carregar. Aí, quando o comitê faz uma sugestão há um mês atrás e essa sugestão não é seguida, eu acho que fica uma carga todinha de responsabilidade em cima dela. Da Leandra. Delino, eu não sei se você é casado, se você tem filho, como funciona. Por que eu estou te colocando isso? Se você for tomar uma decisão muito estratégica de mudança das coisas na sua casa, na sua vida, é bom que você compartilhe isso com a sua esposa, com seus filhos. Porque os resultados que possam advir disso, eles foram tratados em comum. No fundo, a decisão foi sua, porém ele foi compartilhado. Então, eu vejo sim, com todo respeito, eu já fui presidente de algumas entidades e em todas elas as decisões que a gente toma, todas, são compartilhadas, discutidas, não com o termo comitê, mas com comissões, para que você compartilhe aquilo ali, compartilhe também o momento bom, tanto é que quando a gente é presidente da entidade e você tem uma vitória em alguma posição, eu não digo que eu, presidente, fiz ou deixei de fazer. Nós conseguimos isso ou aquilo. Porque quando você leva a bordoada, mesmo que a bordoada seja nas suas costas, os outros também vão sofrer junto. Então, a vantagem de se ter o comitê é isso. E que não vai crítica, eu estou dizendo que é interessante que se participe o comitê.
Mas tem momentos também na vida que você tem que tomar decisões por si. Fala, opa, para aí, agora não dá tempo não, preciso resolver isso aqui, é agora, sou eu e pronto. Tem hora que você tem que ter essa determinação. Talvez seja esse o ponto em que a Leandra tem tomado as decisões e ela entende que não, eu vou chamar o problema para mim, porque eu entendo assim, sou eu que vou levar as bordoadas depois, então é assim que eu vou fazer. E eu tenho que respeitar isso, nós temos que respeitar isso. Certo, você falou agora, por mais que a gente tome bordoadas e por mais que essas bordoadas sejam pelas costas, como assim? Tem gente dando bordoada nas costas da prefeita? Não, foi só força de expressão, pelas costas, não foi no sentido de trairagem, não. Você leve bordoada nas costas, não nesse sentido. Entendi. Tá? Não foi mesmo, de forma alguma. Vamos lá, vamos continuar. Se fosse eu falaria, viu, Adelino? Eu sou muito tranquilo nisso. O Marco Túlio fala que eu não deixo passar nada. O Marco Túlio, político, físico. Demais. Ele fala assim, o Adelino não deixa passar nada, tem que tomar cuidado que ele pega a gente. Mas assim... E aí teve essa manifestação hoje, eu vi que teve muita gente braba com você, como se você fosse o culpado ou não. Eu gostaria de saber como é que você lidar com isso e como é que foi o dia a dia, o seu dia a dia hoje, de articulação, porque eu acredito que você deve ter articulado durante o dia hoje. Vamos ao resultado dessa articulação sua, digamos assim, se ela aconteceu. O que acontece, Adelino? Quando você toma uma decisão dessa, e essa decisão, vamos dizer que ela foi que unilateral minha, no sentido assim, em termos de todas as pessoas que estavam lá, eu nunca, a minha vida toda, eu nunca deixei passar uma situação, vou falar, não, eu vou fugir dela, não fujo dos embates, de forma alguma. Eu sou extremamente do diálogo. Só que quando você tem diálogo, existe uma coisa que se chama respeito, mas existe uma coisa chamada ser humano. E o tal do ser humano, e nós somos assim, às vezes a gente perde um pouquinho, sai do estribo um pouco, perde a cabeça. Claro. Eu tenho muito receio, muitas vezes, desses tipos de manifestação. Não que eu seja contra, ele é democrático. Eu acho que ele tem legitimidade para acontecer. A partir do momento em que ele não tem atos de violência, ele tem respeito, ele é legítimo e democrático, tá? Só que tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas, eu vou dizer, primeiro vamos falar de uma coisa que chamamos os aproveitadores. Depois que você diz que você vem e faz aquilo, tem muita gente dizendo que é a favor dos empresários. E eu não vou citar nomes nem o quê, cada um que tire suas conclusões. Já tem muita gente hoje dizendo que é a favor dos empresários e fazendo discurso a favor dos empresários. Eu cito, cuidado que eu cito, hein? Mas é eu que estou citando. Vai me apertando aí, vai. Continua. Mas é o seguinte, até ontem poderiam até ser, mas se escondiam. Hoje, depois que alguém vai lá e você vai lá para levar a bordoada, né? Não pelas costas, mas vai lá para levar a bordoada. Claro. Encoraja as pessoas a falar. Mas isso é bom, que talvez as pessoas realmente pensem assim, uns não pensam não, uns são aproveitadores, tem gente que é candidato, pessoas que foram, que querem ser de novo e querem aproveitar do momento, e isso é muito perigoso. Tem outras pessoas que às vezes participam do momento e estão cansadas, não aguentam mais, não sabem o que vai fazer para pôr comida na casa dele amanhã, e aí vem o Silvio dizer o seguinte: gente, tenha calma. Eu vou falar com a prefeita. Olha, eu falei com a prefeita, ela disse que não vai receber, ela disse que não vai deixar abrir. Eu tenho que entender isso, e até me desculpe se eu às vezes fiquei nervoso com algum. Eu fui tranquilo, mas às vezes... Porque assim, eu tenho que também entender que essas pessoas estão desesperadas. Eles faltam comida amanhã na casa deles. E aí eles vêm, e quem é a figura que você está ali, olho no olho? Chama-se o Vilarim. A pessoa que ela pode jogar todas as pedras, todos os clamores, as necessidades dela naquele momento, sou eu. Então, por isso ela falou isso para mim. Ela não estava dizendo para mim, ela estava dizendo para um governo, para uma coisa. Mas eu estava ali, então eu tenho que saber. Se eu não souber entender ou lidar com isso, é melhor que eu não desça para falar, é melhor que eu não entre na política, é melhor que eu não seja uma pessoa de gestão como eu fui uma vida toda. Certo, e aí? Como é que foi seu dia de articulação hoje? O que ficou desse dia depois daquela manifestação dos empresários? Você subiu lá, falou com a prefeita, como é que foi? Naquele momento em que o pessoal falou, eu subi
Eu tinha chego, eu não havia falado, para te falar a verdade, eu não sabia naquele momento se ela estava ou não estava, porque a gente senta, a gente entra, vai para a nossa sala, atende uma coisa ou outra, e às vezes ela na dela. E eu subi, perguntei à secretária dela, a secretária me afirmou que ela não estava lá. Eu fui para minha sala, liguei para ela, conversei com ela, expliquei a situação, sugeri a ela que a gente recebesse uns 4 ou 5 que representasse o grupo. Ela entendeu, e mais uma vez eu digo, respeito a opinião dela, ela entendeu que não deveria atender, porque seria para falar não, e para falar não adianta e tal, porque ela já tinha um posicionamento definido, que a questão da saúde está isso e aquilo, inclusive nessa hora até me contou da Sandrinha e tal. Então, nesse momento eu tinha que descer e dar a resposta. Eu conversei muito com ela nessa hora. Expliquei muito o posicionamento dela, que a gente tem um governo que tem que falar com o povo. Nós falamos muito isso e temos que falar. Mas eu entendi, ela estava entendendo naquela hora ali que naquele momento ela tinha que cuidar da questão da saúde. E então que eu passasse esse recado que não dá para receber o povo, os empresários, o povo empresário, trabalhadores naquela hora. Desci e coloquei isso. Depois disso, naturalmente, eu já tive algumas conversas com ela, eu não conversei mais tarde, mas tive uma conversa com um ou outro vereador, com algumas pessoas ligadas ao próprio movimento, outros empresários, para que a gente tente fazer algo daqui para frente. Por enquanto, eu não tenho nada explícito, nada claro, mas nós estamos articulando e vendo. Eu acredito que tem resultado, porque, como eu disse para você aqui agora, já tem pessoas manifestando a favor dos empresários. Isso já é positivo. Por si só, o fato da gente ter manifestado fez com que alguns abrissem os olhos. Nós temos eleições pela frente, nós temos um mundo pela frente, então nós precisamos olhar que empresário, como eu coloquei lá no início, esse empresário aqui, ele representa o povo. Ele não é um mega empresário, não, ele é um trabalhador, que se amanhã ele precisar demitir os funcionários dele, talvez ele seja mais um para ir para a fila para receber a cesta básica. Muito bem. Vai mandando o seu comentário aí, você que está online. Deixa eu só justificar uma coisa aqui. Tem muita gente falando aqui que você veio na entrevista no lugar da Leandra. Eu não tô nem aí, para te falar a verdade, não tô nem aí mesmo. Mas, na realidade, eu não convidei a Leandra. Eu convidei o Silvio e foi há uns 40 minutos atrás. Falei, vamos falar comigo hoje? E aí ele topou, entendeu? Então eu não convidei a Leandra. Talvez amanhã, se der na minha telha, eu convide ela para falar. E se ela falar não, eu vou olhar para vocês aqui e vai falar assim, a Leandra não quis vir, ó. Pelo menos eu chamei. Chamei hoje o Silvio, que eu achei pertinente. Ele era da classe empresarial e eu achei que tinha a ver. Mas se vocês quiserem uma entrevista com a Leandra, eu vou tentar. Continuando aqui. Silvio, eu acho uma incoerência, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. A gente pega uma lojinha de roupa com 2, 3 funcionários, mais 1, 2 clientes. Essa lojinha de roupa, ela tem que fechar. O empresário que está arrochado para pagar e o 5º dia útil está chegando. Vamos pensar com a cabeça do empresário. Aí você tem o banco que não está nem aí para esses negocinhos, essas multinhas de mão que faz, não é multa não. E está aberto, e não tem um funcionário. Você tem a Caixa Econômica Federal, que hoje estava uma muvuca infernal e para completar os caixas não estavam funcionando. Quer dizer, você tem problemas seríssimos de aglomeração na cidade e o cara da lojinha está fechado. Aí a sensação que a gente tem quando a gente olha para a cidade é que fechou tudo, menos onde aglomera. Menos onde aglomera, porque o centro continua normal. Essa é a sensação que eu tenho. Eu não estou aqui defendendo abertura, fechamento. Eu estou te falando a sensação que eu tenho. Você não acha que tinha que ser mais rígido com onde aglomera? Eu não acho. Eu acho que tem que ser mais rígido em qualquer lugar que descumpre o que é protocolar. Só que o protocolar tem que ser mais bem feito. Por exemplo, você falou aí, a percepção é essa. Não, o fato é esse. Notifica-se, fecha-se quem aglomera pouco e abre-se. Mas por que abre o outro? Por algumas questões de essencialidade dos outros. E aí eu não vou entrar, por exemplo, supermercado, ele aglomera muito. Banco aglomera muito, mas são as necessidades, lotérica, tudo bem. Poxa, senhor, mas então e aí? Então tinha que fechar eles e abrir outro? Não, não é isso. Primeiro, quando a gente fala em reduzir horário, com todo respeito a todas as pessoas que têm uma inteligência nesse Brasil
eu reduzo o horário de funcionamento para aglomerar menos. Para um pouquinho. Se eu tenho a necessidade de ir em um lugar, 10 pessoas têm necessidade de ir Mas em um isso é o lugar, básico do básico. Isso vai é. todo mundo para lá no mesmo horário, porque o horário é curto. Então eu teria que ter um pedido de estender o horário e não reduzir o horário. Isso já valeria para todos. Infelizmente, a gente vê para todos os lugares aí, todas às vezes é uma força de expressão, mas a maioria dos lugares reduz o horário. Na minha modesta opinião, é uma falta de sensibilidade, de análise enorme. Então, você estica o horário, aí o pequeno lojista, ele não pode abrir. Então, as pessoas que descem lá para o centro para fazer, ele vai para o banco. Vão tudo para o banco num horário curto e não tem mais o que fazer. O que ele faz? Vai ficar todo ali rodeado naquela muvuca. Não, e ainda tem o problema da caixa de hoje, de não estar funcionando os caixas eletrônicos. Na Então, maioria do tempo, a única coisa que tem é um caixa eletrônico e ainda não está funcionando. Então tem lá, sei lá, quantos caixas eletrônicos tem lá naquela merda, mas não funciona. Então aí, tem que acontecer alguma coisa com esses bancos, entendeu? Mas eu te garanto que se metesse um cadeado naquela caixa econômica lá, uma semana, eu te garanto que na outra semana ia ter funcionário para todo lado, álcool, banho séptico, ia ter tudo lá. Mas é opinião minha. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu já vi a Caixa Econômica Federal, que é meu, digamos, caminho da roça, eu já vi a Caixa Econômica Federal com fila, saindo da porta da Caixa, dando a volta na 24, pegando a 13 e chegando para frente ali do Vila Rica Shopping. Fato, viu? E vi gerente de banco com os guardas tentando fazer com que as pessoas ficassem distantes. Então, assim, a gente culpa, eu entendo, a gente pensar que o banco é um grande negócio, mas também existe um grande problema. Aí você fecha as lojas, essas pessoas, e reduz o horário. Essas pessoas vão concentrar ali. Ao invés de ali na loja, enquanto dá o tempo dali no banco, ela vai ficar no banco, só tem o banco para ir, porque a loja ela não pode, porque a loja está fechada. Então, se eu tivesse as lojas funcionando, as pessoas estariam em lugares diferentes, em horários diferentes, com horários maiores. Então, eu sou favorável a cumprir. Agora tem um detalhe. O que tem de empresa que não está regular e que está funcionando, o que tem de casas que estão irregulares, estão funcionando com eventos, é uma brincadeira. Pois é, mas isso aí não é uma falha da fiscalização, da própria gestão? O que acontece? Tem sentido o que você falou. Nós não temos... Não, é porque se está errado, se está funcionando sem alvará, e se está acontecendo. Claro que o culpado das aglomerações não pode, de jeito nenhum, tirar o mérito, mas nunca do povo. Porque o povo aglomera. Não, o povo tem a culpa dele e realmente, se a gente tivesse o povo em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento do mundo, que cumprisse todas as regrinhas, se a gente cumprisse as regrinhas, não precisava de policiamento, não precisava de fiscalização, nada. Mas como não é assim, a gente precisa. Então aí a culpa é de não fazer uma gestão. Então, o que é fazer gestão disso? Você aumenta o número de fiscais, nós aumentamos o número de fiscais. Nós temos um problema de contingente de policiamento, que aí já não é um problema do nosso governo. É um problema. Ituiutaba não tem o número de policiamento suficiente. Temos que trabalhar isso, porque Ituiutaba... Aí você tem alguns lugares de festas que você não pode mandar o fiscal sem policiamento, que ele vai ser agredido. Aliás, tem algum lugar aí também que está sendo agredindo fiscal. Então, a gente tem... Isso não exime das responsabilidades de fiscalizar. E aí eu digo, faça uma regra boa, se descumpriu, vai lá e fecha 30 dias, mas deixa o povo trabalhar. Não cumpriu as regras protocolares, faz algo pesado, com multa pesada. Mas tenha protocolos de segurança para cumprir. Eu, sinceramente, eu não acredito nesse sistema de fechar comércio. Certo, vamos lá. Eu quero te agradecer e quero deixar o espaço aberto para você falar com a população sobre como que está sendo o seu serviço de agora para frente. Você já falou que a prefeita já bateu o pé, não vai voltar atrás, apesar dessa manifestação. Apesar que eu também acho que foi uma abertura da parte dela, a partir do momento, do jeito que ela divulgou o lockdown, do jeito que ela divulgou o fechamento do comércio, o toque de recolher e a lei seca,
na mesma hora divulgar a liberação de igrejas, na minha opinião, você coloca um contra o outro. E aí você abre espaço e mostra fraqueza, é a minha opinião, e mostra fraqueza que você deu o braço a torcer, que você voltou atrás no caso das igrejas. E aí aconteceu com o pessoal do delivery e agora aconteceu com os empresários e amanhã ou depois vai acontecer com outra classe, isso é automático, né? Mas eu gostaria de saber de você agora, qual que vai ser seu trabalho nos próximos dias pela classe empresarial. Você tem toda a razão, é onde a gente falou aí da experiência de usar, igual eu falo de usar as comissões, de usar no caso o comitê, para você discutir isso, para não deixar esses pontinhos que dá chance para você não sinalizar. Por exemplo, as entidades igual a Associação Comercial, Sindicomércio e CDL estão levando muita chicotada esses dias como entidades que não representaram o comércio. Eu vou deixar claro aqui que essas entidades têm lutado e muito. O que elas não fizeram, e às vezes vão ter que repensar, não de fazer exatamente isso, o que elas não fizeram foram manifestações em rua, mas em termos de procurar para ser ouvida, procurar entrar com requerimento, fizeram isso e muito. Infelizmente, não houve entendimento disso, inclusive a não participação no comitê. Então, isso fez com que parecesse que essas entidades não os representavam. E essas entidades têm feito. A gente vai continuar nessa tentativa de diálogo, de tentar internamente reposicionar o comitê, para que esse comitê seja um comitê de estudos de protocolos, para poder fazer reaberturas seguras para os segmentos, que tenha datas para você. Por exemplo, o nosso decreto hoje ele não tem data. Ele pode encerrar amanhã, ele pode encerrar daqui 40 dias, 30 dias, 20 dias, não estou dizendo que vai ser isso ou aquilo. Isso gera uma insegurança muito grande também. Quando você não estabelece um mínimo, a pessoa não sabe se ela devolve o aluguel dela, se ela notifica o locador, se ela notifica, ela dá um aviso prévio para os trabalhadores. Dá férias. Então, dá férias. Então, fica faltando referências para isso. Então, são coisas que, às vezes, o comitê, eu particularmente, eu vi pessoas hoje dizendo assim, mas o Silvio é o vice-prefeito, eu vi em rede social dizer assim, o vice-prefeito ele está dizendo, mas a atividade dele está funcionando. Não, minha atividade tem uma parte funcionando, outra não. Mas eu tenho 40 anos de escritório que eu trabalho com todas as empresas, ativo papelaria junto com o meu negócio. Então, eu sei exatamente as dores que esse empresariado tem, porque eu lido com eles no dia a dia. E não são poucos, não. Então, essa experiência de poder levar protocolos para o comitê estabelecer regras e dar um mínimo de tempo, uma linha no tempo para eles poderem funcionar e tomar suas decisões, é o que a gente tem que fazer. E assim eu vou tentar mostrar para a Leandra para que a gente possa fazer isso. Certo, eu concordo com o que você disse. Inclusive a gente fala muito sobre isso. O empresário não sabe quanto tempo ele vai ficar fechado, ele não sabe se ele pode dar férias, se ele pode dar folga. Ele não sabe, ele não tem esse conhecimento, ele não sabe quando saem os primeiros decretos do que pode, do que não pode abrir. Isso é uma dificuldade, tá? E é exatamente o que você falou, entendeu? É uma realidade, é uma falta de comunicação que tem. Não tem um telefone que o empresário fala assim, posso abrir ou não posso? Sem ter um pouquinho de conhecimento para ver o decreto e tal. Mas tá bom, eu queria te agradecer pela sua entrevista, era pra gente falar um pouquinho, a gente falou um pocão, a entrevista rendeu. Muito obrigado, viu, Silvio? Precisando, eu estou sempre à disposição para esclarecer. Conte sempre comigo, você, os empresários, as pessoas, eu estou sempre aberto ao diálogo. Muito bem, agradecer o Silvio, agradecer todo mundo que está sempre on com a gente, está sempre participando. Muito obrigado pela participação aí, por seu comentário. O que vocês acharam da entrevista com o Silvio? Vai mandando o seu comentário aí, muita coisa acontecendo na cidade, uma entrevista que ele falou muita coisa, entrevista rendeu. Agradecer a audiência de todo mundo, muito obrigado de coração. Isso e muito mais no seu Regionalzão, o Triângulo em Foco!